Para, mano. Aí, do nada, um viado aqui no nosso pátio. Que estilosa que ela tá. Eu tô vestida de Hélio Roberto. Pegou o meu sobretudo e se adonou, né? E a mochila também. Bro, acaba de bater 2 graus aqui na Suécia e com promessa negativa nos próximos dias aqui, tá? Não é nem dezembro ainda, a gente tá chegando no inverno, não é inverno aqui ainda. Desde que a gente chegou aqui, irmão, a gente já ligou o nosso radar para 2026, para nós já começou um novo ano. A gente acredita em certas coisas, a gente vai investir nossa energia, a gente já organizou nosso planejamento, a gente tem um planejamento macro e a gente costuma alinhar ele constantemente. E uma das propostas de eu ter feito esse canal aqui é justamente eu conseguir mostrar para vocês que me acompanham. Sei que tem muita gente aqui que está no marketing digital, quer aproveitar os mecanismos que fazem com que a gente se alavanque na internet, consiga construir negócios digitais, enfim, conseguir alcançar determinada escala. Eu quero mostrar para vocês o que eu acredito de ser a nova tendência e o que vale a gente colocar nossa energia no ano de 2026. Até para vocês já se prepararem. A gente está em novembro recém, mas o ano já começou, cara. A vida presenteia quem se antecipa. Tá vindo o carro aí? E esquece, cara, não dependa de ritos de final de ano para que você tenha um estralo e comece a, de fato, pensar em como que vai ser o teu ano a partir de agora. Eu vou te mostrar qual vai ser a minha aposta, o que eu vou investir minha energia esse ano. É muito parecido com o que eu já vim fazendo nos anos que passaram, só que com o acréscimo da inteligência artificial. Então agora a gente está indo treinar, depois a gente vai parar num café para conseguir trabalhar e eu vou parar meu tempo ali e desenhar para vocês o que eu imagino no próximo ano. Off the floor, humble rise, much better than yours. Like biscuits and tea. Dipping fridge high and low, like my auntie. Got a bro, like she got my pops, no Ashanti. Rain on me, need blessings from the Lord, so I stay clean. A bottle of water, please, the room on fire. I'm trying to ignore the heat, majority never supported, but now they do. You for supporting me, you come from Toys R Us, where they use me through plastic, negative tactics. But I can't stand this madness, free to the free, still setting the standard. Fall like Neymar, then they went hat-tricks. Chat bench man, go say that man's fit. Envy through me, got them me landing, more play blessings. O jogo é esse, coloca a roupa, tira a roupa. Os ambientes aqui são todos com calefação, mas quando sai pra rua aqui a temperatura é baixíssima. Treinão finalizado, agora ir pra casa, organizar as coisas, comer. E a gente vai sair pra trabalhar hoje. Vamos lá pegar um café? Mais um café, mais um dia. So, 2 cappuccino, please. Cappuccino? With oat milk, Both of them? extra hot. Absolutely. Anything to eat with it? Not for now. É muito legal conversar com as pessoas ao redor do mundo. Tu consegue sentir a cultura, a educação diferente de cada país para país. E aqui as pessoas são bem educadas, são muito solícitas também. É isso, a gente vai conhecendo, fazendo amizades. Ontem, na academia, eu conheci um cristão, eu estava treinando lá. E aí ele viu minha correntinha de ouro e ele elogiou e falou: ah, bonita essa corrente aí e tal. Também sou cristão. Aí a gente começou a trocar ideia, se conheceu um pouco ali, ele me convidou para ir na igreja agora domingo. E aí eu tô curioso agora para ver como é que vai ser. Eu acredito que é uma igreja evangélica, mas 100% daqui a igreja, né? Primeira vez que a gente vai ir agora. E são nesses momentos que a gente percebe a importância dos símbolos, né? Eu tava com uma cruz, né, deixando bem claro meu posicionamento, e ele pôde ter uma clareza em relação à minha personalidade e começou um assunto. E assim vamos ver como é que vai se desenrolar essa amizade. Thank you too. Bro, aqui todo mundo, todos que a gente interagiu falam inglês fluente, perfeito aqui, tá? País de primeiro mundo mesmo. Olha aí, amor.
Não é uma arábica, mas tá bem próximo. Vamos lá. Antes de eu começar a trabalhar aqui, deixa eu te mostrar o que a gente tem investido nossa energia atualmente, o que a gente vai apostar nossas fichas aí para 2026. Acredito que é muito importante para ti, principalmente que trabalha com marketing, enfim, que utiliza do marketing na tua empresa, né? A gente costuma falar aqui sempre que o marketing não tem o fim em si mesmo, mas sim para potencializar coisas boas. Não adianta botar o marketing em coisa ruim porque não vai funcionar, principalmente na época que a gente está vivendo agora. Eu vou te explicar basicamente um contexto do que a gente viveu até aqui para o que a gente vai viver nos próximos anos, tá? Então, antes, para vocês entenderem, cara, quando eu entrei no mercado, né, em 2018, eu costumo separar o mercado do marketing digital até 2022 e aí agora os próximos anos, tá? Então, até 2022, cara, olha aqui, quando a gente olhava para uma estrutura de marketing no front-end, né, o primeiro produto que a gente vende na internet, lá no Facebook Ads, a gente via um CPA muito barato, coisa ridícula mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a anunciar, eu trabalhava como afiliado, cara, eu vendia meus produtos com um custo por aquisição de R$50 e o produto era um ticket médio de R$300. Então, já na primeira venda eu ganhava, eu tinha lucro e o produtor também. Então, foi uma época de ouro que a gente viveu. Então, com um CPA muito baixo e a conversão muito alta. As pessoas não tinham consciência, a gente conseguia trazer uma experiência ali simples, não era nenhum gênio em relação ao marketing e a gente ainda assim tinha grandes porcentagens de conversão. E a margem, como eu já falei para vocês, uma margem muito alta. Isso tudo sem precisar ter funis de venda e sem ter uma análise tão detalhada em relação às métricas. Na verdade, não tinha análise nenhuma. A primeira experiência que eu tive de grande escala na internet, eu lembro lá com o mercado de afiliado, eu investia coisa de 50, 60 mil por dia. Cara, não tinha nenhuma análise muito criteriosa em relação às métricas. Eu olhava muito em relação a ter a primeira venda em cima dos produtos que eu vendia. Hoje a máquina mudou, né? Então, até 2022 as coisas funcionaram dessa forma. Muita gente só fluiu na onda, só aproveitou, não estudou, não se aperfeiçoou, mas mesmo assim fez dinheiro, se guardou, não sei, mas conseguiu fazer e aproveitar bastante essa oportunidade. O que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá? Isso eu trago dados internos meus, assim como dados de amigos meus de mercado, que a gente sempre está se conectando, trocando ideia e colaborando um com a empresa do outro para que a gente possa seguir crescendo aí as nossas empresas. Hoje, cara, quando a gente olha aqui, ó, CPA, custo por aquisição, ele subiu demais, subiu muito. Vou botar até aqui cifrão, ó, subiu. Irmão, coisa que eu pagava lá, como eu falei pra vocês, eu pagava R$50 quando eu era afiliado, mas quando eu construí a minha empresa, foi ali em 2021, na época da pandemia, que o Brasil deu um boom em relação à internet, as pessoas iam pra live, nós tinha coisa absurda de comparecimento em live. Eu lancei a minha empresa lá de suplemento, meu ticket, meu CPA, meu custo por aquisição era uns R$90 e o meu ticket médio era coisa de R$350, R$400. Então, ali eu já tinha uma ótima facilidade de adquirir novos clientes, né? Hoje, cara, em dados internos meus aqui, com suplementação, o meu custo por aquisição tá em torno de R$250 a R$300. Cara, eu posso dizer pra vocês aqui, ó, que a gente tá pagando pra ter uma pessoa dentro da nossa base, para que aí sim a gente comece a enxergar a oportunidade de ficar lucrativo em relação a essa pessoa que chegou até nós. Então, a margem de lucro na primeira venda que a gente faz para esse cliente caiu demais. Conversão baixou muito. A gente teve uma chegada muito grande de pessoas, enfim, duplicando estruturas, cópias, muitos golpes que aconteceram na internet, pessoas se conscientizando e ficando cada vez mais receosa, né, em confiar nas promessas que se tem no mercado, e a gente tá vivendo esse momento atualmente, tá? Além disso, chegou a inteligência artificial, né, e agora a gente começa a entrar no que eu prevejo para os próximos anos. Não dá para falar sobre muitos anos, né, mas em 2026, o que eu vejo que vai acontecer com a chegada da inteligência artificial, cara, a gente vai ter uma enxurrada de conteúdos, as plataformas, né, as mídias sociais vão ficar cada vez mais competitivas em relação ao que a pessoa vai estar disposta a consumir. Então, o CPM, né, que a gente chama aqui, que é o custo por 1000 visualizações, esse
custo aqui vai subir, naturalmente vai subir todo o resto. Então a gente tem muito conteúdo sendo gerado pela inteligência artificial e também nós temos uma dificuldade atual em relação a rastreamento de dados que a gente tem através do nosso Pixel. Cara, eu lembro que quando eu trabalhava como afiliado, logo quando o Facebook começou ali a ter, a disponibilizar essa ferramenta para o nosso trabalho, eu na própria campanha, sem precisar de formulário hoje interno que eu utilizo, né, eu conseguia ver a idade, eu conseguia ver através de qual celular que elas estavam comprando mais. Eu sempre trabalhei com o público feminino, né, então eu sabia qual era o celular que elas mais trabalhavam. Eu tenho muito isso na memória, que as pessoas que tinham Android compravam mais de mim e eu segmentava essa campanha para essa direção e a gente conseguia ter uma conversão ainda mais absurda. Hoje, cara, não consegue mais fazer isso através do Facebook, está cada vez mais restrito e, inclusive, a gente utiliza de ferramentas externas para conseguir ter esse traqueamento que a gente chama de uma forma mais precisa para encontrar com maior facilidade o nosso cliente ideal, né? Então, 2026, o que eu acredito que vai ser a moeda do momento, né? Retenção. O que eu quero falar com retenção? Eu estou falando de comunidade, assinatura, indicações, enfim, um bom produto. Aquilo que faz com que a pessoa permaneça contigo. Algum sistema que faça com que a pessoa se sinta pertencente a esse lugar. Quem não trabalhar a retenção em 2026 não vai ter espaço no mercado. Acredito que 2025 deve ter sido o ano que mais expulsou profissionais ruins do mercado. 2026 eu acredito que vai ser o dobro em relação a isso, se as pessoas não se especializarem em vender mais para o mesmo cliente, em reter essa pessoa que confiou em comprar o teu produto quando tu prometeu para ela ali na primeira impressão que ela teve em relação a ti. Ou seja, gente, até então, até 2022, qual que era a dinâmica do mercado, tá? Até 2022 as pessoas focavam em um marketing muito agressivo, ou seja, promessa, com foco único e exclusivo de fazer as pessoas realizarem a primeira compra, e elas estavam pouco se importando se a pessoa ia comprar mais dela ou não, porque já era o suficiente. A margem já era alta e as pessoas conseguiam construir suas riquezas, enfim. Se elas conseguiram permanecer no mercado ou não já é outros 500. Mas aqui as pessoas só focaram em relação a isso, tá? Onde nós nos encontramos agora? A gente precisa focar em produto, para que as pessoas realizem a segunda compra da nossa empresa. As pessoas normalmente vêm até mim e perguntam: cara, Hélio, eu tô chegando atrasado no mercado, eu acredito que já passou o tempo, não tem espaço para mim. Eu costumo dizer, cara, que como o Brasil é péssimo em produto, né, tem uma cultura muito fraca em relação a se preocupar com a transformação de fato do cliente, né, uma boa experiência. Cara, a gente vem vivendo nos últimos 2 anos aqui, fora do país, enfim, diferentes lugares que a gente passou nos grandes centros do mundo, os produtos que as pessoas fazem, os detalhes, textura, experiência, preocupação, comunidade, as pessoas realmente fazem algo para que elas possam viver em torno disso, né? Os empresários, enfim, as empresas que a gente viu crescer nesses últimos tempos, elas empenham a vida delas em relação a melhorar esse produto, a deixar com que as pessoas que decidiram comprar essa marca tenham cada vez uma melhor experiência e possam indicar, possam se sentir parte. O Brasil é muito fraco em produto, então quem conseguir hoje ter um produto bom, eu costumo dizer que tá à frente de 90% das pessoas que estão no marketing digital, porque a grande maioria das pessoas estão faturando muito, margem baixíssima, porque tem produtos ruins, né, que elas oferecem para os clientes e naturalmente precisa vender muito para ter um lucro suficiente para sobreviver. Então, se tu hoje tem ou conhece alguém que tem um bom produto para vender na internet, tu tá na frente de 90% das pessoas do mercado que se dizem na internet, tá? Resumindo para vocês aqui, o que acontecia antes? Antes as pessoas priorizavam o marketing, ou seja, priorizavam a aquisição e estavam pouco se preocupando em relação ao produto, e isso aqui já era o suficiente para trazer dinheiro pro bolso delas. Atualmente, gente, não tem como escapar. Agora chegou a hora dos de verdade aparecerem. Ou seja,
Hoje a gente precisa focar em produto, retenção dos clientes e o marketing fica em segundo plano. É uma coisa que acontece por consequência. Obviamente tem que ter os fundamentos bons em relação ao marketing, com certeza. Mas só o marketing hoje não está sendo suficiente, porque a lucratividade não mora mais na primeira venda. E não adianta, as empresas, né, 99% das empresas do mundo precisam estar lucrativas para permanecer. Então, por mais que tenha um marketing bom e não tenha um bom produto, não vai permanecer no mercado por muito tempo. Então, essa é a minha aposta para o ano de 2026. A gente tem colocado muita energia aqui dentro, a gente veio reformulando os nossos produtos, a gente veio montando mais experiências personalizadas para os nossos clientes, para fazer com que a gente tenha cada vez mais indicação, que as pessoas sintam cada vez mais parte daquilo que a gente está propondo e que a gente de fato entregue transformações que a gente promete e faça com que elas confiem em nós para que elas façam novas compras dos nossos produtos. Como eu já mostrei para vocês aqui, o nosso objetivo aqui não é 1, 2 vendas para o mesmo cliente, mas sim várias, dezenas, 30, 40, 50 vendas. Ou seja, em 2026, cara, o que a gente vai colocar a nossa energia de uma forma intencional e com bastante intensidade é como utilizar a inteligência artificial para fazer com que as nossas marcas fiquem cada vez mais potentes, né? Que a gente consiga consolidar e enraizar mais as nossas marcas na cabeça das pessoas, gerando essas experiências hoje que a gente pode fazer de forma personalizada, com profundidade e com bastante escala. Vamos ver como é que vai ficar no Natal isso aqui. Já começou as decorações do Natal. E é isso, irmão. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Te vejo no próximo.